A merenda tem só no final da aula, né? O que segue naquele contexto? A crucificação. A pessoa pegava a sua cruz. Quem pegava a cruz? Era o cara que ia ser crucificado. Então, o que segue a cruz? A morte. Então, o que é a cruz? Tem pessoas que acham assim: pô, irmão André, minha cruz é meu marido. Minha cruz é esse filho que me dá trabalho. Minha cruz é meu cunhado mala. Minha cruz é minha sogra. Tem gente que pensa que a cruz é alguém. Ou é, não é? Não é. A cruz, amados, é de fato assumir a morte. Que eu morri para mim mesmo. Eu morri para o meu velho homem. Eu morri para o meu projeto de vida. Tome a sua cruz, morra. Porque quem não morre não pode seguir a Cristo. O que diz João capítulo 12, por exemplo? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, aí dá muito fruto. Então é o paradoxo que a gente chama da fé cristã, né? É na morte que a vida surge. Se não houver morte do eu, morte do meu velho homem, morte da minha velha natureza, não há possibilidade da vida em Deus. Porque eu, o velho homem, tem que morrer, ser crucificado e ser sepultado. São os três termos que a Bíblia usa, todos eles de uma maneira muito radical, né, para lidar com o velho homem. Olha só, tem que matar o velho homem. A gente não negocia, irmãos, não tem como negociar. Senhor, vamos negociar aqui, porque assim, ó, aqui está muito bom, eu queria manter. Se o senhor quer mudar isso aqui, o senhor pode mudar, mas isso aqui não. Não, amados, ou é tudo ou é nada. Ou a gente aceita a proposta de Deus para a nossa vida, que é radical, e que com certeza, quase sempre, 99% de não ser os nossos projetos, isso é certo, né? Então a gente aceita Cristo, a gente pensa assim: bom, agora o negócio ficou bom porque eu vou ter recurso, eu vou ter um Deus para orar, e Ele vai mexer os pauzinhos, Ele vai fazer milagre, Ele vai fazer isso aqui, e agora a gente, não, é agora falar: bom, tá bom, Senhor, como o Senhor quer que eu viva? Então assim, assado. A gente fala: nossa, isso aqui é renunciar então o que eu tinha de projeto de vida, é isso aí. Ah, Senhor, mas não dá para negociar? Não tem negociação. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Quem decide aqui sou eu, o que é e o que não é. Agora, se você vai aceitar ou não, aí é outra história, né, irmão? Percebe como o Evangelho é bem diferente das propostas que a gente ouve por aí, né? Que é mais ou menos um Deus que vai nos ajudar a gente ter sucesso na vida e tal. Vai ser assim, aquele que vai fazer a gente estar bem na vida. Não é bem isso, não. Os evangelhos mostram que nós somos aqueles que seguem Cristo. Para onde Cristo foi? Para a cruz. O que Cristo se sujeitou? Mesmo sendo Deus, não tendo pecado, sendo Filho de Deus, cheio de amor, generoso, misericordioso, empático, simpático, aquele que só fez o bem, não tinha maldade. O que fizeram com ele? E ele disse: se fazem isso comigo, imagina com vocês o que vão fazer. Vocês estão nessa conversa que eu não vou, eu vou sim, vou para a morte, vou para a crucificação, vou ser entregue na mão desses injustos. Por que Pedro, quando Jesus, lá em João, né, a gente vai chegar lá depois, quando Jesus ele pega lá o balde, a bacia, e cinge os lombos lá e vai lavar os pés, aí Pedro disse: não, meu não, Senhor, vai lavar o meu pé, coisa nenhuma. Aí Jesus disse: tá bom. Olha como Pedro é um cara engraçado. Jesus diz assim: tá bom, se eu não te lavar o pé, não tem parte comigo. Assim, lava a cabeça, lava tudo então. O cara é meio, né, desequilibrado, né? E aí, por que eu fico imaginando, pensando no contexto, inclusive, não é só imaginação doida, pensando no contexto, por que Pedro disse meu pé não? Porque Pedro reconhecia que ele era mestre, que ele era o Senhor, porque Jesus vai falar no texto: vocês me chamam de mestre, Senhor, e fazem bem porque eu sou mesmo. Mas assim como eu fiz, vocês devem fazer uns com os outros. Eu dei o exemplo. Então talvez na mente de Pedro estava assim: ele é mestre e Senhor. Se eu deixar e permitir que ele lave o meu pé, o que vai sobrar para mim? Eu vou ter que lavar o pé dos outros também. O meu não, Senhor. O Senhor é mestre, o Senhor vai estar numa condição, num papel, numa atividade de um escravo da época. O escravo que fazia isso, amarrava a correia das sandálias, tirava a sandália daquele pé empoeirado, cheio de chulé, fedorento, sujo. Era um ato, não é? Era um ato humilhante. Você se ajoelhava diante de outro homem.
Era o papel mais humilhante de um escravo, se ajoelhar diante do outro homem, tirar suas sandálias e lavar. Era um ato de humildade, não é? A gente vê outras passagens que há essa ocasião. E aí, se Jesus faz isso, o que sobrou para Pedro? Então, se a gente reconhecer que o nosso mestre, o nosso Salvador, ele é humilde a esse ponto em renunciar à sua vida, mesmo ele, irmãos, não fazendo nada, ele foi crucificado, sofreu o que sofreu, foi abandonado, chicoteado, não teve nenhuma vantagem aqui por ser filho de Deus, porque tem uns acham que vão ter vantagem porque é crente, porque é dizimista, porque ora bastante, porque frequenta a igreja, acha que Deus vai favorecer ele, em detrimento dos outros, o filho do cão que a gente chama, né? De filho do diabo e tal. Eu sou filho de Deus, Deus vai me favorecer. Não é esse ensino que tem nos evangelhos. Jesus disse: o sol nasce para um e para outro, chuva desce para justo e para injusto. Jesus disse isso. Deus é Deus dos crentes e Deus dos descrentes. Ele é sustentador da humanidade e da criação e abençoa tanto um quanto o outro. Aqui um reconhece e o outro não reconhece. Um tem o privilégio de conhecer esse Deus e esse Pai e se relacionar a Ele como Pai, e o outro não. Mas todos são beneficiados, irmãos. Misericórdia, exatamente, não por mérito. Não é porque eu sou filho de Deus, não. Pelo contrário, o que Jesus vai ensinar, se eu sou filho de Deus de fato, eu vou me sacrificar por aquele que não é. E eu vou ter o prejuízo para que ele seja abençoado, a ponto de eu ser crucificado, injustamente, calado, sem falar nada, como uma ovelha muda, levado para o matadouro. E as pessoas vão zombar ainda: mas você não tem poder, você não é filho de Deus? Calado. Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eu estava lendo um livro assim, falando baseado, assim, parecido com o que você estava falando. Eu até escrevi aqui um pedacinho do papel, que eu achei muito bonito, que ele tinha falado, uma mulher tinha falado com ele uma vez, e ela falou assim: você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Exato. Eu achei lindo esse pedaço. Como é que você quer que Deus te dá? Tipo assim, não estou falando em bens materiais, mas em outras graças, né? Se você não dá tudo para ele, se você não renuncia o que é errado, pecado. Exato, é bem por aí mesmo. A gente não tem como estar dividindo a nossa vida. Uma parte é de Deus, outra não é. É aquela história que, não sei aqui, mas fazia uma brincadeira lá em São Paulo, né? Alguns crentes desciam as águas, por exemplo, mas eles deixavam o braço de fora, né? Porque era meio bravo, então brigava mesmo. Tipo assim, tinha uns assim que era convertido, mas a boca não era, o ouvido não era, os olhos não eram. Se converteram assim só algumas áreas da sua vida. Como assim? Ou é tudo ou é nada, amados. Essa é a mensagem. É se entregar como Jesus fez. O Evangelho nada mais não nada como fosse uma coisa simples, mas é muito simples a mensagem. É imitar Cristo, é ser como Cristo foi, é fazer como Cristo fez, é viver como Cristo viveu, é pensar como Cristo pensava, é sentir como Cristo sentia, é se comportar diante das situações como Cristo se comportava. É isso o Evangelho, é essa observação de Cristo. E a gente o imita, nós somos imitadores, nós somos cristãos, pequenos cristos, discípulos, que tem que ser no mínimo igual ao seu mestre. Basta isso, Jesus disse. Isso é um desafio absurdo, isso não é para qualquer um. Isso é um projeto de vida para toda a vida, mas é uma luta contra nós mesmos. Eu acho que eu disse semana passada para vocês, nosso pior inimigo não é o Satanás. É claro que ele dificulta a nossa vida, fato. Mas ele potencializa aquilo que já está em nós, que já nós somos pecadores. O pecado já é suficiente para nos afastar de Deus, para nos levar para a condenação eterna, sem o diabo, hein? O pecado já dá conta disso. Eu tenho um inimigo que sou eu mesmo, que é chamado de velha natureza. Esse é Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, se vocês quiserem conferir lá, Paulo vai dizer: olha, andai em espírito e não cumprireis os desejos ilícitos da carne, cumprireis as concupiscências da carne, né? Porque o espírito cobiça contra a carne ele fala aqui da velha natureza, tá? Então o espírito cobiça contra a carne, esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se andai em espírito, vocês não vão cumprir os desejos ilícitos da carne. Olha a briga ferrenha que tem. Isso, infelizmente, é o resto da vida.
é diariamente. É por isso, eu não acabei o texto ainda não, que eu comecei lá. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz a cada dia, esse é o ponto. Tome a sua cruz a cada dia. Então essa crucificação ela é diária na nossa vida. Só depois de negar a si mesmo, tomar a cruz, é que a gente pode seguir Jesus. Tem gente querendo seguir Jesus sem negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Impossível. Impossível. É como aqueles rapazes lá, você disse, nós vamos te seguir. Aí Jesus se olhou assim, vocês vão me seguir mesmo? Tem certeza? Vamos, Senhor, nós vamos te seguir. Aí Jesus vai falar, não é bem assim não. Vocês sabem o que implica me seguir? Faz o seguinte, senta aí, faz os cálculos, vê se você vai começar a obra e vai conseguir acabá-la. Para que você não começando, não tenha condição de acabar, e aí vão zombar de você. Você sabe o que é me seguir? É renunciar a si mesmo. Aí ele mesmo disse, você vem e segue-me. Ah, Senhor, deixa primeiro despedir dos meus pais, da casa do... Esse despedir não é que ele ia assim, Senhor, espera um pouquinho aqui que eu vou lá, ali, já volto, que eu vou falar, papai, mamãe, pai, amanhã, estou indo aqui seguir. Não é nesse sentido. Deixa eu me despedir naquele contexto dos meus pais, quer dizer, deixa quando eles morrerem, né? Quando eles morrerem, aí eu venho e te sigo. Jesus disse, não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu vem e segue-me. É urgente, é agora, é para já. Não é, não, quando eu estiver velho, eu vou para missões, depois que eu tiver feito um bocado de coisa aqui. Aí eu vou servir a Deus melhor um pouquinho na igreja local, quando eu fazer tudo que eu quero fazer na minha vida. Aí dá só para Jesus a velhice, o resto do tempo, né? O que sobra do dinheiro, que às vezes nem sobra, quase sempre não sobra. O resto da vida, o pior da nossa vida, não, amados. A gente fala para os nossos filhos, por exemplo, a gente quer que eles sejam advogados, engenheiros, médicos, sei lá o que mais, tudo quanto é coisa que a gente entende que é bom, né, na sociedade. Mas a gente fala, não, esse menino aqui vai ser um pastor, um missionário, vamos pôr esse menino aqui para estudar, investir nele o resto da vida e vamos ensiná-lo que isso é um privilégio que ele vai ter. Eu não posso pegar um menino com esse potencial aqui, esse menino, meu filho, esse menino aqui tem um potencial para estourar, isso aqui vai bombar. Posso colocar ele assim para ser toda a sua vida, juventude, para ele fazer o quê? Ensinar a Bíblia, ser um pastor, um obreiro, um missionário. É muito desperdício. Às vezes a gente pensa que é só o resto para Deus, né, irmão? Não, é tudo, é nada, e é o melhor. E é um privilégio enorme que a gente tenha aí essas posturas, tá? Então em Marcos aparece com mais intensidade esse conflito, né, do reino de Deus e a humanidade centrada em si mesmo. E com os poderes políticos e religiosos de expressão cósmica mais humanos e satânicos na origem. Esse texto que eu escrevi aqui, é isso que a gente está falando, né? Aqui em Marcos aparece esse embate entre o reino de Deus e o egoísmo das pessoas. O egoísmo religioso, esses líderes, né? Não sei se vocês sabem, irmãos, mas uma raça que deu trabalho para Jesus não foi prostituta, não foi ladrão, não foram aqueles pecadores desgraçados que tinham na sociedade, foram os pastores da época. Pensa num povo difícil para aceitar a mensagem de Jesus. Pensa num povo difícil para ensinar o Evangelho. São os líderes religiosos daquela época e às vezes também de hoje. Crente velho, pastor, professor, pregador, gente que tem 200 anos na igreja, gente que às vezes é difícil, às vezes é mais fácil você pegar um drogadão, um cara zoado aí, uma prostituta e você falar do Evangelho. Tem um coração muito mais receptivo, menos resistente do que muitos religiosos. Então aqui esse conflito religioso, esse egoísmo, né? Em Marcos a gente vê muito isso. O poder satânico, o poder humano, o egoísmo humano, a humanidade centrada nela mesma. Então o Evangelho em Marcos mostra que Jesus vem para destruir tudo isso. Não há um projeto de reedificação, irmãos. Assim, não, aqui ó, o cabo aqui estava meio ruim, mas vamos dar uma reformada e vamos construir. Não, é assim, destrói tudo, mata mesmo, crucifica e sepulta, né? E a gente vai recriar agora, que é o 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Já li com vocês esse texto? 2 aos Coríntios 5, 17. Vamos lá? Quero falar algumas coisas com vocês, só tem mais 48 minutos de aula, então... 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos de número 17.
está escrito assim: os que estão em Cristo é nova criação, eis que tudo, né, vai se fazendo novo. As coisas velhas passaram e eis que tudo vai se fazendo novo. Os que estão em Cristo é nova criatura, deve estar na versão de vocês, né? Mas a nova criação eu prefiro, porque ela mostra com mais realidade aquilo que a Bíblia propõe. Os que estão em Cristo é uma nova criação de Deus, é uma nova humanidade em Cristo sendo recriada. Porque o Adão, vocês lembram, né? Não deu certo. E nós somos o resultado do Adão. Nós somos, na nossa